E aí, gente, a graça e a paz de Jesus. Espero que esteja tudo bem com você e com a tua família. É uma alegria ter você novamente aqui neste canal para junto nós refletirmos a respeito da palavra de Deus. Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia Sagrada. Assim como uma novela, um filme, uma série, um livro tem um personagem central em torno do qual se fundamenta todo o conteúdo, da mesma forma a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro, é a palavra de Deus e toda ela gira em torno da pessoa de Jesus. Todo o conteúdo da Escritura Sagrada aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto registrado na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2 dizem assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Note que os profetas no Antigo Testamento foram usados por Deus para carregarem consigo uma mensagem. E quem era a mensagem dos profetas no Antigo Testamento? Jesus era a mensagem dos profetas. Quando a igreja primitiva, os discípulos surgem, quando surgem os 12 apóstolos, a mensagem dos apóstolos era Jesus Cristo. A igreja primitiva carregava consigo uma mensagem, e a mensagem da igreja primitiva era Jesus. A igreja do século 21, a igreja dos dias atuais, que somos nós carregamos uma mensagem, e Jesus Cristo é a mensagem da igreja do século 21. As gerações que haverão de vir, as gerações que estão por vir, carregarão consigo uma mensagem. E a mensagem que as gerações futuras levarão consigo é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda a Bíblia Sagrada se fundamenta na pessoa bendita de nosso Salvador e Senhor Jesus. O próprio Jesus, conversando com os escribas e fariseus, disse para eles: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e as Escrituras Sagradas, elas testificam ao meu respeito, disse o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele é a razão da nossa salvação. Jesus Cristo é a razão da nossa esperança. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Ele foi o fundamento dos apóstolos, o fundamento da igreja primitiva, e ele é agora, no século 21, o nosso fundamento. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa mensagem se fundamenta na pessoa bendita de Jesus. Em seu nome, Jesus carrega essa expressão, este nome, Jesus Cristo. Jesus foi o nome que o anjo anunciou para Maria. O anjo se dirige a ela e fala: salve, agraciada. E o anjo anuncia para ela que ela estava grávida e ela estava carregando em seu ventre o Filho de Deus. Ela então, confusa, pergunta para o anjo: mas como que isso se dará se eu não sou uma mulher casada, se eu não tenho relações, se eu não tenho contato com o homem? E o anjo fala para ela: a virtude do Espírito te cobrirá, e o Espírito Santo coloca Jesus no ventre de Maria. E o anjo recomenda, o anjo ordena, o anjo orienta a Maria que colocasse o nome no menino de Jesus. Então Jesus é o nome humano do nosso Salvador, é o nome do Galileu, é o nome do menino simples que nasceu na região de Nazaré. Jesus é o nome do nosso Salvador. Ele também tem o nome de Cristo. Cristo é o nome divino do nosso Senhor. No Antigo Testamento, a expressão Messias
significa ungido, e no Novo Testamento a expressão Cristo também significa ungido. E ungido é aquele que foi enviado por Deus com uma missão específica, a missão de salvar, a missão de resgatar, a missão de trazer reconciliação entre Deus e a humanidade por meio dele mesmo, no caso, o ungido de Deus, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, este nome de Cristo, de Messias, de ungido, somente o Senhor Jesus carrega. Jesus é o missionário de Deus, ele desceu do céu com uma missão específica de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade, de restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Jesus veio para reconciliar o ser humano com o seu Criador, morrendo na cruz, para que isso se tornasse possível. Portanto, Jesus Cristo é o nome do nosso Salvador. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele se torna a verdadeira esperança, a real esperança, a única esperança de toda a nação, de todo o mundo, de todas as gerações, de todas as épocas. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 16, diz que para um povo que habitava na região das trevas, na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A mesma mensagem também expressa no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 2. Jesus Cristo, ele é a luz para um povo que habitava nas trevas. Jesus Cristo, ele veio para trazer esperança. Por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Por meio de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Por meio de Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Por meio de Jesus, nós temos a salvação, que significa libertação. Nós somos livres das garras do pecado, livre dos domínios de Satanás. Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida a partir do momento que Jesus morre por nós numa cruz, derrama o seu sangue, entrega a sua vida para que através da morte dele nós tenhamos vida e sejamos reaproximados de Deus, reaproximados do Pai. Por ele ser o Cristo, por ele ser o Messias, por ele ser o ungido, o missionário de Deus, por vezes pode acontecer de as pessoas, quem sabe até a gente, você, eu, algum de nós, imaginar que a missão de Jesus, por ele ser Deus, tenha sido fácil. Portanto, quando nós olhamos para as sagradas letras, para as escrituras sagradas, nós vamos ver que não é verdade. A missão que Jesus desenvolveu para nos salvar foi dura, foi difícil. O texto de Hebreus, capítulo 5, o versículo 8, diz que, ainda que era filho, ele sofreu a obediência por aquilo que padeceu. Perceba que aqui existe 3 verbos: sofreu, obedeceu e padeceu. Nenhum desses verbos apresentam facilidade. Jesus, ele sofreu privação, ele sofreu renúncia, ele sofreu dureza, ele sofreu dificuldades, ele sofreu desprezo, ele sofreu a morte, ele sofreu o dano dos meus pecados. Ele obedeceu. A obediência também não é fácil, porque a obediência está diretamente ligado ao fato de você ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de outro. E Jesus, ele abriu mão de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Tanto que ele mesmo disse em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, a obediência envolve submissão à vontade de outrem. E Jesus, ele submeteu a sua vida à vontade do Pai. E por fim, ele padeceu, mesmo depois de sofrer, mesmo depois de obedecer. Jesus, por causa da sua perfeição, por causa da sua obra excelente que merecia a vida, ele padece, ele morre, ele se entrega numa cruz. Portanto,
Para Jesus cumprir a missão de ser o nosso Salvador foi dureza, foi difícil. E ele fez isso com a ajuda do Espírito Santo. Ele contou com o Espírito Santo para conseguir cumprir a sua missão, porque Jesus cumpriu a missão como ser humano, Jesus cumpriu a missão em carne. E para ele conseguir alcançar essa graça, ele contou com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, Jesus ele pagou um alto preço. E por que? Para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa redenção. Por que Jesus ele não pagou o preço da nossa redenção com ouro, com prata, com dinheiro, com toda a riqueza do mundo? Quando nós lemos Ageu, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, o versículo 8, diz que a ele, ao Senhor, pertence todo o ouro e toda a prata. O próprio Deus dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Então, se ele é o detentor de toda a riqueza, por que ele não pagou a nossa vida com ouro, com prata, com recursos? O apóstolo Pedro responde, na 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz, porque não fostes com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus morreu para nos salvar, porque vida não se paga com dinheiro, com ouro, com prata, que para Pedro, se comparado ao valor que Jesus pagou por nós, são coisas fúteis. O preço que Jesus pagou por nós foi com o seu sangue precioso derramado na cruz. Jesus, para comprar a nossa vida, para resgatar a nossa vida da perdição, ele entregou a sua própria vida santa, justa e piedosa. Jesus deu a sua vida por nos amar. E Jesus cumpriu então a exigência de Deus. Quando nós lemos Hebreus capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, para que nós pudéssemos ser redimidos, resgatados, reconciliados com Deus, era necessário que Jesus derramasse o seu sangue, entregasse a sua vida. E ele fez isso, de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos valeu. Valeu os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Contudo, nós não temos da palavra de Deus uma permissão para viver pecando, porque Jesus morreu por nós. Muito pelo contrário, porque ele se entregou por nós, que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus, vivendo uma vida santa, justa e piedosa. E esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para você e para mim, para a gente assumir. Porque Jesus morreu numa cruz, assuma uma vida de santidade na presença do Senhor. Ou seja, a maneira de nós valorizarmos aquilo que Jesus fez por nós lutando contra o pecado, não vivendo mais, fazendo do pecado um hábito, pecando deliberadamente. Se nós compreendemos o preço que Jesus pagou exatamente pela consequência do pecado, nós devemos nos afastar do pecado. Então, que nós possamos viver em obediência a Jesus. Esse é o primeiro desafio. Procure viver em santidade, porque Jesus morreu numa cruz para livrar você do pecado. O segundo desafio para você e para mim é que nós possamos nos apegar ao sacrifício da cruz, confiar inteiramente na obra da cruz. Sabe, nós somos demasiadamente maus, nós somos pecadores por natureza, nós somos pecadores porque pecamos e pecamos porque somos pecadores. Então, de fato, quando nós nascemos, como disse Davi, nós nascemos no pecado, nós somos concebidos no pecado. Porém, Jesus se entregou por nós, e isso deve ser a razão da nossa confiança. Ou seja, porque Jesus se entregou por nós numa cruz, nós podemos
confiar no sacrifício dele para a gente viver em paz com Deus. Não é confiando no nosso mérito, não é confiando nas nossas obras, não é confiando nas nossas ações de benfeitorias, mas é confiando naquele que morreu e se entregou por nós. É confiando em Jesus que a gente vive em paz com Deus e não confiando na nossa justiça própria. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar em nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Deus justo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos neste momento na Tua presença, agradecidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida. A nossa fé está fundamentada na pessoa bendita de Jesus. Senhor, nós te glorificamos porque nós somos resgatados da nossa velha maneira de viver por meio do sacrifício de Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas passageiras, mas foi com o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Por isso, Senhor, nós te entregamos a nossa vida, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Nós depositamos diante do Senhor a nossa confiança. Nós confiamos inteiramente na sua graça e depositamos diante do Senhor a nossa confiança. Que a tua bênção continue nos alcançando e que possamos viver em paz com o Senhor, nos relacionar com o Senhor, entrar na presença do Senhor pelos méritos de Jesus. Em teu nome oramos. Amém.